Em qualquer situação que tenhamos de enfrentar na vida, daquelas que são inevitáveis, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de, sei lá, deixar aquilo nos abater, nos entristecer, às vezes trazer até um sentimento de que não adianta lutar por uma mudança. O correto, à luz das Escrituras, o que nós que cremos deveríamos de fazer é orar. Toda situação adversa da minha, da sua, das nossas vidas, as que têm a ver com a sociedade, as que têm a ver com questões familiares, as que têm a ver com questões de saúde, elas são um chamado à oração, a uma oração. E eu quero falar de uma oração especial hoje, no Salmo 12. Abra sua Bíblia no Salmo 12, do 1 ao 8. Salmos, capítulo 12, do verso 1 até o 8. É um salmo de Davi e ele estava angustiado, por assim dizer, por causa da falsidade dos homens, dos seres humanos, não de uma pessoa específica. Não quero que você pense nesse salmo numa determinada pessoa. Ele estava pensando num contexto geral de como o homem era falso, como o ser humano era difícil de se confiar. Tenha em mente o seguinte, você não pode pensar assim sendo falso também. Sabe aquela história, o sujo falando do mal lavado? Você nunca pode achar que uma coisa é feia se você faz aquela coisa feia só com uma outra roupagem, não é? Você não pode falar, que mundo desonesto. Às vezes eu fico vendo as pessoas falando assim, a política, os políticos. Mas você também tem suas desonestidadezinhas e você sabe muito bem. Eu nunca vou me esquecer, eu estava indo para o interior do Paraná uma vez, não lembro se é trabalho, questões familiares, eu não lembro, mas eu lembro do fato. Tinha um caminhão, e era um caminhão de carne, um caminhão frigorífico, e ele tinha tombado numa curva ali, talvez em Ortigueira, por ali, bem naquela região montanhosa que tem ali. E as pessoas estavam roubando o caminhão, o motorista ainda preso às ferragens, agonizando, a Polícia Federal ali tentando controlar a situação e gente de todo lado. Eu vi homem, eu vi mulher, eu vi pessoa de idade, eu vi criança roubando o caminhão, roubando a carga. Era um caminhão que transportava carne bovina. Aí essas pessoas muitas vezes são as mesmas que ficam falando, político é ladrão, político rouba, político é corrupto, mas e eles? O que aquelas pessoas estavam fazendo ali, pegando o que não era delas? Então, só um adendo para você não se atrever a fazer um tipo de oração como essa, se você é tão sujo quanto. E a gente precisa ter essa honestidade própria. Agora, Davi era um homem leal nas amizades, fiel, um homem segundo o coração de Deus. Por exemplo, quando ele serviu o rei Saul, ele era leal, ele lutava as guerras de Saul, ele enfrentou Golias, enfrentou os filisteus. Ele era um homem que ficava no palácio do rei, mas ele era leal ao rei. E ele começou a perceber isso. Aí ele faz essa oração. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Olha que oração. Senhor, nos salva. Ele está falando em nome de gente sincera, de gente honesta nos negócios, de gente leal nas amizades, nos relacionamentos. E por que ele faz essa oração? Porque à medida que ele foi vivendo, ele foi percebendo que não tinha muita gente, homem aqui é ser humano, não tinha muita gente benigna na terra. Bom, nós
Vamos falar só do contexto de Davi, rapidinho. O pai dele não convidou ele para o maior evento que aconteceu na casa dele, que foi quando Samuel foi ungir o rei. Os irmãos não acreditavam nele. Quando ele foi levar o pão lá na guerra, o que você está fazendo aqui? O Saul quis matar ele. A esposa dele, a Mical, não acreditava nele. Ele teve assim uma amizade genuína, que foi a amizade com Jonatas, com o filho do rei. Uma história muito bonita que uma hora dessa a gente pode comentar. Mas depois de rei, o chanceler dele não fazia o que ele mandava. Ele teve um amigo, quando da rebelião de Absalão, que ficou do lado do traidor. Então, assim, ele foi chegando na conclusão que era muito difícil encontrar homens fiéis e benignos na terra. Ele disse que os homens benignos faltavam na terra, ele está falando, como eu disse, num contexto geral, e que eram poucos os fiéis dentre os filhos do homem. Por isso que ele pedia: salva, Senhor, eu preciso de uma proteção, porque não dá para confiar em todo mundo. Aí no 2 ele prossegue: cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com os lábios lisonjeiro e coração dobrado, segundo as intenções. Ele estava, na verdade, com um peso no coração, porque mesmo quem falava, quem parecia gostar dele, quem parecia amá-lo, quem parecia respeitá-lo, tinha assim um lábio lisonjeiro, sabe? Aquela conversa mole, coração dobrado. A pessoa fala e faz uma coisa, mas dentro do coração ela tem uma outra intenção. Então ele começou a pedir a Deus uma proteção. E aí Deus deu a ele uma revelação: o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? O que ele aprendeu de gente má é que quem julga gente má é o próprio Deus. É como se Deus falasse: Davi, deixa isso comigo. Até porque eu não tenho como julgar uma pessoa sem conhecer o coração dela. Quem sabe do coração, do meu, do seu, dos nossos corações, é o Senhor. Por isso que eu falei mais cedo, temos que ter um coração sincero. Tudo na sua vida faz com sinceridade. Seja sincero, seja honesto, seja correto, seja benigno, seja fiel. E se você se sente às vezes como Noé, numa geração corrompida e perversa, faça você o bem, faça você o que é certo. Ninguém faz, faça você. Ninguém obedece, obedeça a você. Ninguém paga os impostos, pague você. Faça tudo certo, você. Você. Falei com uma pessoa esses dias. Palavras de Jesus sobre questões de pagar impostos. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ah, pastor, eu não dou mais dízimo, não dou mais oferta, eu não sei para onde que está indo. Claro, se você suspeita que você está colocando uma parte do teu suor numa obra desgraçada, um pouquinho de sabedoria, pare de dar aí, pare de colocar. Agora, se você sente que aquele lugar, aquela igreja, por exemplo, uma denominação ali que você serve a Deus, faz pela tua consciência. Se dali para frente alguém fizer outra coisa com aquele dinheiro, lá no dia do juízo, esse alguém desgraçado vai dar conta a Deus. Você fez a tua parte, você foi fiel, dizimou, ofertou, ajudou no que pôde, no que sentiu. E é assim que a gente faz. Paga os seus impostos. Ah, mas ninguém paga. Paga. Ah, mas se eu pagar, eu não vou ter como competir com a minha concorrente. Não, você não precisa competir com a sua concorrente. Você precisa ter a proteção de Deus. Você precisa ter o favor de Deus. Você precisa ter a bênção de Deus. Então, dê a Deus o que é de Deus, dê ao próximo o que é do próximo, dê a César o que é de César. E seja você
benigno, fiel e leal. Quanto aos transgressores, Deus diz, eu me viro com eles. Eu vou me virar com eles. Você fica quietinho aí, viva a sua vida, faça tudo certo. E nem perca seu tempo conjecturando, mas deixa que Deus vai punir, Deus vai agir na hora que Ele sabe que tem que agir. 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Tem um dia que Deus se levanta para ajudar o pobre necessitado que está sendo lesado. No âmbito, por exemplo, de política, esse deputado, esse chefe do Poder Executivo, seja no âmbito federal, estadual, municipal, ou esse parlamentar, se ele desvia o dinheiro do remédio que não chega lá na farmácia popular, ou se ele desvia a merenda da criança na escola pública, e às vezes aquela merendinha, aquela avina, como a gente fala aqui no Paraná, aquela polentinha com carne moída, que não é nem carne de verdadeira, é carne de soja, que é a única comidinha que aquela criancinha tem. É a comidinha que vai encher a barriguinha dela para ela ir embora para casa, porque não vai ter nem janta. Se aquele político está desviando e essa merendinha não está chegando lá no pratinho daquela criança, logo, logo Deus tome providência. Vocês acham que Deus não vê? Você acha que quem criou os olhos não vê? Que quem criou os ouvidos não ouve? Que quem criou o coração não sabe? As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Deus não vai deixar impune. Por isso, repito, terceira vez, a gente sabendo dessas coisas, tem que ter o temor para não ser igual. Não adianta eu ficar aqui falando e se eu faço por trás aqui as mesmas coisas, você é a mesma coisa. Política, esses políticos, aquele meu parente que eu conheço, aquela pessoa eu vi. Tá, mas você não faz igual também? Se você faz igual, você está no mesmo barco furado que ela. Agora, se você é uma pessoa, espero que seja, se não se torne a partir de hoje, correta, honesta, como mencionei, dê a Deus o que é de Deus, dê ao próximo o que é do teu próximo, dê a César o que é de César. Seja santo, justo, honesto, bom com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Aí você vai poder fazer essa oração. Aí tem uma promessa. Olha só, versículo 7. Isso é uma promessa. Tu nos guardarás. Nos quem? Os honestos, os benignos, os fiéis. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. De alguma maneira Deus vai proteger o honesto, o sincero. Veja o próprio Davi. Saul tentou matar Davi, nunca conseguiu. Os filisteus tentaram matar Davi, nunca conseguiram. O Absalão tentou roubar o trono de Davi, nunca conseguiu. Nunca uma pessoa perversa prevalece contra uma pessoa justa. Escreve isso, nunca, nunca. Nunca uma pessoa injusta, maligna, perversa se sobrepõe a uma pessoa de Deus. Nunca, é impossível. Por quê? Porque há uma promessa, tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrará para sempre. Você pode ser um empresário, sua empresa, em comparação com as outras, com o cartel que há, pode ser pequenininha. Vai todo mundo se quebrar, você vai permanecer, se você fizer tudo certo. Você vai ser como Davi, sendo atacado pelo Golias, mas com uma pedrinha pequena que você pega lá na beira do rio, você derruba o gigante. Se você for sincero, se você for honesto, se você for justo e bom. Os ímpios circulam por toda parte, quantos mais vis dos filhos dos homens são exaltados.
É o efeito. Então você vai andar num mundo onde os mais vis e corruptos e, sabe, pessoas malignas mesmo andam por aí, mas você vai ser protegido, você vai ser guardado. De você e dos seus, Deus cuidará. Essa foi a lição que Davi aprendeu. Ele percebeu que estava no mundo mal, mas ele disse, eu vou ser uma pessoa diferente. E Deus o guardou até o último dia. Tanta coisa tentaram contra Davi, nunca conseguiram. Por quê? Porque ele foi guardado por Deus. Nós seremos guardados também. Amém?